Vamos ver o Vasco como é que vem para esse jogo aí contra o Corinthians, 11 da manhã, hein? Domingo lá no Mané Garrincha. Olha aí, ó, Martins Silva, Luiz Gustavo, Breno, Ricardo Graça e Ramon. Olha o Ramon aí pintando do lado esquerdo de novo, hein? Desábato, Andrei, Iago Pikachu, Wagner, Kelvin ou Evander e o Andrés Rios. Dá para apontar um favorito nesse confronto aí? Porque eu tô falando da campanha do Corinthians aqui, o Vasco João Guilherme com não tá aqui hoje, né? não, o João Guilherme... volta a segunda, diz a lenda que volta a segunda o nosso João. Do empate? O Vasco também, com tantos problemas que a gente vive listando aqui, tem 2 jogos a menos do que todos os adversários do Brasileiro e tá ali, ó, na 11ª colocação com 19 pontos. Por exemplo, se ganhar esse jogo aí, ó, vai se igualar ao Corinthians. Vai ficar também com 22 pontos. E com 2 jogos a menos. E com exatamente. A força do Vasco é São Januário e a sua torcida. Mas em Garrincha tem muita torcida, não tem, Edmundo? É um torcedor diferente. É? E o estádio acaba sendo neutro. Garrincha em Brasília, em Garrincha, igual Mané Garrincha. O estádio acaba sendo neutro. não acho que foi um bom negócio técnico. Deve ter sido um ótimo negócio financeiramente. Né? Mas eu não pago a conta. Quem paga a conta tem que fazer o que é melhor para as finanças do clube. Se fosse em São Januário... Você apostaria no Vasco? Eu apostaria no Vasco. Lá no Mané Garrincha, eu vou cantar o hino do empate. Você vai cantar o hino do empate? O Vasco e Corinthians em Brasília quebrou o pau, tivemos problemas ali com o mando e tudo, né? Principalmente quem é mandante da partida poderia se preocupar também com esse lado, né? E foi assim também, teve um Flamengo e Palmeiras também em Brasília, né? É que acho que é mais difícil você controlar esse tipo de coisa. São torcidas que são, não vou dizer inimigas, né? Torcidas rivais, né? A torcida do Vasco é aliada da torcida do Palmeiras. A torcida do Corinthians é aliada de parte da torcida do Flamengo. Por isso que tem esses confrontos. Tem alguns choques que, mais ou menos comum quando tem encontro de organizadas, tem confronto. Em Brasília fica mais difícil de você controlar isso. Pode, né? Tomara que não aconteça nada, espero que não aconteça nada. Mas é uma pena que eles canalizem toda essa força, todo esse potencial para fazer alianças para brigar. A verdade é essa, né? Quando eles poderiam se unir, se juntar, todas as torcidas organizadas, fazer uma associação muito forte e, olha... Poderiam hoje, inclusive... Levantar recursos. Levantar recursos e gerar emprego, olha, tanta coisa positiva. Mas não, são alianças para um proteger o outro, porque precisa de proteção. Senão o cara apanha, senão o cara bate, senão o cara muitas vezes morre. Acredite se quiser, né? E estamos falando do século XXI, em 2018. Lamentável. Esse time do Vasco, você pode analisar, pós-Copa do Mundo, totalmente diferente do que foi até a Copa do Mundo, né? Primeiro que não é um time que vira saco de pancadas, como estava sendo. Chegava lá, batia, ganhava, levava 3 pontos e o Vasco ficava atordoado. Mas perdeu 3-1. Primeiro estava na altitude, sem 4 titulares, em especial o Breno, que deu uma força defensiva ali e ajustou com o Ricardo Graça, que cresceu, o menino cresceu ao lado do Breno. O De Sábado também estava fora, que é outro jogador que faz parte daquele setor de marcação. Então, assim, é um Vasco que depois da Copa do Mundo venceu o Bahia, mas não levou a classificação porque perdeu de 3-0, mas venceu em casa, empatou com o Fluminense em casa, venceu o Grêmio em casa e aí perdeu para a LDU. Então, assim, é um Vasco diferente, que mostra a sua força, como disse o Edmundo, com o seu torcedor e agora vai ter que medir forças fora, porque a sequência é Mané Garrincha, que é neutro, verdade? Depois São Paulo e Palmeiras fora. Se o Vasco quer ficar em águas tranquilas nessa competição, ele vai ter que beliscar ponto fora. Mas é o São Paulo que está brigando pela liderança, é um Palmeiras que virá com o Filipão? Tem que ser. Não tem sequência fácil para ninguém. Olha o São Paulo pós-Copa do Mundo. Só pegou pedreira, Flamengo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, os 2 últimos jogos fora de casa. Então não tem jeito. Sim. E aí, pessoal? Rodrigo Bueno, você estava falando aí, mas você não cravou teu favorito para esse jogo aí. Porque realmente é difícil, um jogo sem favorito. Eu acho que Corinthians, acho que tem um time mais acertado. O time do Corinthians é um time mais pronto. Eu não desdenhei do time do Corinthians, não vou fazer longe disso, né? Falei que é um time justo porque não tem tanta opção, não tem tanta peça para você trocar ali. Mas é um time com Pedrinho, com Cleison aberto. O Romero não é o jogador dos sonhos de ninguém, acho que nem do corintiano, mas ele é útil, resolve. Eu acho que o Corinthians tem um time mais acertado, mais pronto, um time mais confiável. Por isso, talvez, o fato de o jogo não ser no Rio de Janeiro, em São Januário, minimiza o mando. Então, acho que o Corinthians tem boas condições
de conseguir uma vitória. Me parece um time ligeiramente favorito, mas é um jogo de difícil prognóstico. Olha, vamos dar uma checada aí. Eu tô recebendo um vídeo aqui, tá sendo atribuído ao Flamengo, a conta do Flamengo, hein? Que seria o anúncio do Vitinho. Se a gente puder checar aí a conta oficial do Flamengo no Twitter. Ó, tá aqui, ó. Às vezes, sonho de...